Boa noite a todos os presentes. Nós estamos mais um dia com o Evangelho no Lar, nessa quarta-feira, no dia 10 de maio de 2023. E hoje nós teremos o estudo com o nosso irmão José, que é o capítulo 17, Sede Perfeitos. José, fique à vontade. Então, iniciemos o nosso estudo de hoje. Primeiramente, vamos levar o pensamento ao nosso Pai Criador, agradecendo a Ele pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em Seu nome e pedindo amparo e assistência em nossa jornada, que nós possamos, Senhor, perseverarmos nesse caminho de luz e junto a essa equipe espiritual, em especial dos Pretos Velhos, os quais homenagearemos no próximo sábado, a esses queridos irmãos que tanto velam por nós, que nós possamos, Senhor, junto a toda essa espiritualidade amiga, fortalecer o nosso ideal de servir na seara do Cristo. Que a paz de Deus esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos. Primeiramente, em Mateus, capítulo 5, versos 44, 46 a 48, ele diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não faz o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, aqui nós vamos começar sobre ver os caracteres da perfeição. Perfeito como o Pai Celestial é impossível, mas nós podemos chegar a uma perfeição relativa, pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Então, a proposição, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, se tomarmos ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta, e que não é verdade, mas nós podemos chegar a uma perfeição relativa. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçasse para alcançar. Aquelas palavras, portanto, devemos entender no sentido da perfeição relativa. A que a humanidade é susceptível, a que mais se aproxima da divindade. Em que consiste a perfeição, então? Jesus nos diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem. Então, esta é a máxima. Se nós conseguíssemos concretizar esse ideal que o Cristo nos diz, nós estaríamos nessa perfeição já muito. Então, aqui ele mostra Jesus, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então, frisando mais uma vez, como Cristo diz, amarmos os nossos inimigos, fazermos o bem ao que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem. No momento atual, as nossas imperfeições ainda bate muito forte em nós. Então, nós não somos ainda capazes de complementar esse ideal que o Cristo nos diz, mas com o esforço de nós termos um objetivo prático na nossa vida, de alcançarmos tudo isso, a nossa perfeição vai se tornando cada vez mais plausível. Então, com efeito, se se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que eles são a negação. É isso porque tudo que sobrecita o sentimento da personalidade,
destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Ou seja, o egoísmo e o orgulho, eles acabam enfraquecendo a verdadeira caridade que está presente em nós. Ou seja, essa benevolência, a indulgência, a abnegação, o devotamento, o egoísmo tenta cada vez mais, se nós não trabalharmos isso em nós, essas características vão ficando para trás. E o que é que nós deveríamos fazer? Trabalhar com força e com afinco para sobrepor, fazer com que essas características da verdadeira caridade se perpetuem cada vez mais na nossa existência. Então, continuando nos caracteres da perfeição, então, não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliciar a nenhum defeito contrário à caridade. Aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, de onde decorre que o grau de perfeição está na razão direta da sua extensão. Então, foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, aí estão as caracteres da perfeição, o ideal da nossa busca, de buscarmos essa perfeição, mesmo que relativa. Então, feito isso, aí vem o nosso dever de nos transformarmos nesse homem de bem. Se nós prestarmos atenção nos caracteres da perfeição, o homem de bem, como nos apresenta o Evangelho, se torna mais fácil nós praticarmos todas essas características do homem de bem. E diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Então, aqui nós vamos fazer uma análise de cada um de nós. Se nós realmente estamos buscando, colocar em prática esse cumprimento da justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Não é meio termo. Se já está fazendo meio termo, vamos buscar praticar com maior pureza ainda. Continuando, se nós interrogamos a consciência sobre os nossos próprios atos e perguntar a nós mesmos se violou essa lei, se não praticamos o mal, se fizemos todo o bem que podíamos, se não desprezamos voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa de nós, enfim, se fizemos a outrem tudo o que desejaríamos que nos fizessem. Então, é uma outra característica do homem de bem. Cada item desse é uma reflexão para a nossa consciência. Se nós estamos realmente compenetrados, como nesse capítulo, a seres perfeitos, em buscar essa transformação do nosso interior. Então, continuando, se depositamos fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Será que nós depositamos realmente em Deus a nossa fé, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria? Nós podemos analisar quando acontece alguma coisa difícil em nossa vida. Será que a fé em Deus é absoluta? Será que nós confiamos na sua justiça e na sua sabedoria? Aí fica um questionamento para que nós, no momento que estivermos batendo aquela angústia na nossa porta, vamos pensar sobre essa característica do homem de bem. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. E se lhe submete à vontade em todas as coisas. Aqui também, nessa outra característica, nós muitas vezes duvidamos demais. E tudo que acontece conosco tem a permissão do alto. E nada, submete contra a vontade de Deus. Então, se está acontecendo alguma coisa conosco, nós temos o dever, alguma coisa ruim, nós temos o dever e a obrigação de transformá-la. Se não for possível,
não vamos maldizer, não vamos sair dessa rotina do homem de bem. Então, teremos que ter o quê? Como nós vimos nas caracteres da perfeição, buscar a resignação. Se fizermos tudo que for possível para mudar aquele patamar e não foi possível, tenhamos a resignação que Deus sabe o que faz, como está colocando aqui. Depositar a nossa fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Também temos fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. A doutrina espírita já vem nos mostrar realmente essa razão, nos mostrar o futuro. Aí nós começamos a colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. Isso é importante, né? Não darmos tanto valores ao lado material, aos bens temporais, que isso passa, e os espirituais não. Sabe-se que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações que deveríamos aceitar sem murmurar. Aqui outra característica do homem de bem, que quando nós sofremos alguma dessas vicissitudes das vidas, se não tivermos a fé em Deus, como foi colocado atrás, né? As decepções, são provas ou expiações. O que é que nós devemos fazer? Trabalhar. Trabalhar e trabalhar. E aceitar sem murmurar, sem brigar com Deus. Porque Ele sabe melhor do que cada um de nós o que é melhor para a nossa transformação e o nosso ideal de crescimento. Continuando nos caracteres do homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Aqui ainda nós temos ainda um pouquinho, não posso dizer, bastante orgulho, né? E vaidade nesse sentimento de caridade e amor ao próximo. Fazer o bem pelo bem. Que muitas vezes como nós vamos fazer algum bem, nós esperamos uma paga, uma recompensa. Que recompensa? Obrigado. E se a pessoa não agradece, muitos de nós ficamos meio ressentidos. Pô, que pessoa ingrata. Então, nós não estamos usando, de fato, esse amor, não estamos possuindo esse sentimento de caridade e de amor ao próximo. Ou seja, é fazer o bem pelo bem, sem esperar nada. E não retribuir o mal com o mal. E sim, se acontecer algum mal conosco, vamos procurar devolver o bem. Se não for possível, por exemplo, alguém comete algum atentado contra nós. Naquele momento, os nossos defeitos são muito grandes. Não vamos revidar. Vamos tentar, pelo menos, orar por aquela pessoa, orar por nós, para que esse mal não retribuamos com o mal, e sim com uma oração. Deveremos encontrar satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em nós mesmos. É para cuidar dos interesses dos outros, antes dos nossos próprios interesses. Então, veja, essas características do homem de bem deveria ser o nosso livro de cabeceira, de pensar nos outros antes de pensar em nós mesmos. Mas, infelizmente, ainda hoje, nós cuidamos dos nossos interesses primeiros. Depois, se der tempo, a gente vê dos outros. E que não deveria ser isso, né? Como é colocado aqui. Primeiro, o impulso é pensar nos outros, antes de pensar em nós. É o que vem aqui, no segundo item. O egoísta,
Ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Então, jamais deveríamos agirmos como egoísta, e sim como um verdadeiro cristão, um verdadeiro impulso da caridade. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Ou seja, como é colocado sempre nos nossos estudos de Yogananda, conseguimos ver Deus nos outros. Quando nós conseguimos perceber Deus nas pessoas, em tudo que está ao nosso redor, nós estaremos cumprindo integralmente essas características do homem de bem. Então, deveremos respeitar nos outros todas as convicções sinceras e não lançar anátema aos que como ele não pensam, aos que como nós, né, não pensam como nós. Então, devemos respeitar as convicções, porque nós estamos num mundo heterogêneo. Muitas pessoas têm pensamento divergente do nosso. Então, devemos respeitar essas convicções sinceras e não lançar, como muitos de nós ainda fazemos, anátemas ao que não pensa como nós, principalmente dentro dos ensinamentos espíritas. Tem outras concepções religiosas que não pensam como nós. Então, o que é que nós devemos fazer? Respeitar. Cada um está num patamar. Se nós temos a nossa convicção, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte. Em todas as circunstâncias, deveremos tomar por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Veja bem. São todas essas características um chamamento para que em todas as circunstâncias nós devemos ter como guia a caridade. Não alimentemos o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, devemos perdoar e esquecer as ofensas, e só dos benefícios se lembrar, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Mais uma vez, nós devemos olhar para nós em termos do alimento do ódio, do rancor, o desejo de vingança. Vamos dizer aqui, o ódio, o rancor, o ódio e a vingança, vamos deixar de lado, vamos pensar só no rancor, que ainda perdura em nossos corações quando nós somos contrariados. Então, temos que trabalhar essas coisinhas que vão se ajuntando e nos prejudica o nosso proceder, o nosso desenvolvimento. Não devemos ser indulgentes para as fraquezas alheias, porque sabemos que também necessitamos de indulgência. E tem presente essa sentença do Cristo: atira-lhe a primeira pedra aquele que se acha sem pecado. Novamente, nós estamos isentos de pecados, estamos sem pecados, com as fraquezas alheias, então temos que ser indulgentes. E nosso telhado também é de vidro. Então vamos procurar trabalhar, respeitar, auxiliar esses nossos irmãos que nós, porventura, vemos que estão com dificuldades de entender, de buscar Deus. E aí não vamos atirar pedra, vamos sim ajudá-los. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Aqui mais uma partezinha que nós podemos ver. Por exemplo, em nossa casa de oração,
Muitos companheiros, muitas vezes a gente vê alguns defeitos. Qual deve ser o nosso proceder? Evidenciá-los? Jamais. Se tivermos condições de procurar essa pessoa que nós achamos que está com defeito, que possa prejudicar o trabalho da nossa casa, procurar até conversar com essa pessoa de maneira que esse mal seja atenuado, não expô-la. Eu tinha um chefe, quando eu trabalhava no Tribunal de Justiça. É aquele chefe de natureza. Quando agimos de alguma maneira incorreta, ele não chegava para chamar a atenção de uma maneira qualquer. Ele conversava com a gente de uma maneira suave, e a gente entendia o erro cometido e não se via constrangido. Isso é o que nós devemos fazer. Buscar atenuar esse mal de uma maneira sem evidenciar, para auxiliar essa pessoa que nós vemos como defeito. Então, devemos estudar nossas imperfeições e trabalhar incessantemente para combatê-las. Aqui nós devemos fazer o nosso dever de casa. Estudar todas as imperfeições e trabalhar com afinco em combatê-la. Todos os esforços devemos empregar para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Ou seja, na quarta-feira, vamos chegar na quinta-feira, estou melhor, consegui tirar uma vírgula da minha imperfeição de ontem. Isso é um trabalho incessante em combater essas imperfeições. Não procurar dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Aqui nós podemos também ver, já vi companheiros nossos, eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, faz aquilo. Será realmente que é boa? Quando nós estamos exaltando, dar valor a fazer essa exaltação dos nossos talentos, significa que nós estamos dando valor, exteriorizando a parte do egoísmo, do orgulho, a vaidade. Continuando, não devemos nos envaidecer da riqueza, nem das vantagens pessoais, por saber que tudo que nos foi dado pode ser tirado. Se hoje temos uma posição mais ou menos, é tudo vontade de Deus, que amanhã pode ser tirado de nós. É como voltando lá atrás, verificarmos que qual que é a importância? É o lado espiritual. As vantagens temporais, elas se vão. Então, não devemos nos envaidecer das posses que temos. Então, devemos usar, mas não abusar dos bens que nos são concedidos. Sabemos que nós somos depositários, de que teremos que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que fizermos pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de nossas paixões. Ou seja, nós somos depositário. O que é o depositário? Na visão, pegar-se na visão da justiça. É aquela pessoa que fica responsável por um bem. Então, o depositário é isso. Então, nós somos depositários dos bens concedidos por Deus. Então, nós devemos prestar contas. Até o nosso próprio corpo é um empréstimo divino. Então, devemos trabalhar da melhor forma possível e não aplicá-lo para satisfações nossas, satisfações próprias. Se a ordem social colocou sob o mando outros homens, devemos tratá-los com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da autoridade para lhes levantar a moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Então, quem tem poder de mando
né? Aquele ser que é seu subordinado, eles são nossos iguais, são irmãos perante Deus. Então devemos usar a nossa autoridade para auxiliá-lo, para levantar a sua moral, e não para esmagar com o nosso orgulho. Então, devemos evitar tudo quanto possa tornar mais penosa a posição do subalterno que se encontra conosco. O subordinado, da sua parte, se nós estivermos nessa condição também, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Não é ficar reclamando para Deus porque eu estou assim. Se quiser sair daquela situação, tem que trabalhar. E, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza. Como quer que sejam, respeite os seus. Não ficam assim enumeradas, aqui nós vemos que não ficou enumerada todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce para possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Ou seja, e todas essas características do homem de bem, essas características do homem de bem, se nós nos esforçarmos para possuir essas características, nós vamos nos tornarmos esses bons espíritas. Ele diz assim: bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, ou seja, todas essas características que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Ou seja, se nós queremos nos qualificarmos como verdadeiros espíritas, de fato, nós temos que buscar essas características do homem de bem, porque na minha concepção, nós ainda somos aprendizes da doutrina espírita, e assim nós devemos buscar cada vez mais compenetrarmos, né, como foi dito, colocarmos essas características como nosso livro de cabeceira. E assim que o nosso Mestre Jesus, nosso tempo já está se acabando, que o nosso Mestre Jesus nos ajude nessa tarefa gloriosa de nos transformarmos nesse verdadeiro homem de bem. E assim podermos levar cada vez mais um pouquinho de luz, um pouquinho de fé a todos os irmãos que passarem por nós. E assim nós agradecemos, Senhor, pela bênção recebida, pelo amparo desses benfeitores amigos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, José, pela exposição e pela bela reflexão de hoje. E fique à vontade, quem quiser participar, fazer alguma pergunta ou contribuir com o estudo do José, fique à vontade.